Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão do Allan Kardec, né? Se ele teria pertencido à ordem maçônica e se teve uma influência de um lado ou do outro da questão da doutrina espírita dentro da maçonaria ou vice-versa, né? A maçonaria acabou influenciando a doutrina espírita. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite para você, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o seu like para dar aquele apoio e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Pois é, né? Muitas mensagens aqui, depois eu vejo. A questão é a seguinte, aqui a pergunta é do meu querido aqui, Matheus Oliveira. Salve, mestre, salve, salve, salve. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tome água, né? Hipólite Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, certo? Teria pertencido à ordem maçônica? A princípio, sim. Tudo leva a crer que sim, né? A doutrina espírita, na sua parte filosófica, teria influência de alguma forma pela maçonaria? O que nós conhecemos, na verdade, dessa história, certo? É que o Allan Kardec, ele nasceu lá em 1804 e morreu em 1869, certo? Então, ele começou no ano de 1840, 1850, a desenvolver essa questão, essa linha, né? Essa linha do que a gente conhece como espiritismo, né? Então, isso daí foi um movimento que acabou acontecendo no século XIX, né? Oriundo de uma série de influências que a gente vê, assim, junto, assim. Daí você pega um monte de pessoas que acabaram desenvolvendo uma série de linhas, né? Como a Teosofia da Blavatsky, né? Você veja, lá ela fundou a Sociedade Teosófica lá em Nova York, em 1875, né? Mas já vinha de uma linha que eles tinham ido visitar lá no Oriente e trazido o conhecimento oriental para o Ocidente. Aquilo lá fez muito sucesso, né? Enfim, e trazia algumas questões. Nós vemos aí, por exemplo, o movimento dos socialistas utópicos franceses também. O Allan Kardec era francês, né? Obviamente, né? E o que leva a crer, entre outras coisas que foram surgindo depois, a Golden Dawn, né? Tudo contemporâneo, né? É tudo contemporâneo. O Aleister Crowley também é tudo contemporâneo dessa época aí, mais ou menos o final aí do século XIX, né? Final do século XIX, a partir de 1870, 1870, sabe? Então, teve um boom, assim, de várias linhas que acabaram surgindo, né? Dentre essas eu citei algumas aí, certo? Mas tem muito mais, né? De várias vertentes, certo? Uma dessas linhas, na verdade, foi o espiritualismo, basicamente falando, né? Que foi um movimento, né, que começou a tomar proporções gigantescas, tanto na Europa quanto na América do Norte, né? Que era a questão da comunicação da matéria com o espírito, né? Se você for estudar essa questão de como isso se desenvolveu, você vai ver lá a história das irmãs Fox, né? Então, isso aí a gente chama de movimento espiritualista, né? Então tem as mesas rodopiantes, né? Você deve ter visto algum filme já que aparece que é aquelas pessoas que vão naquelas sessões espiritualistas, né, que tinha uma mesa, era tudo escuro, né, e tal, né. A Blavatsky também usou umas metodologias dessa categoria, vamos pôr assim, né. Então era uma casa especial ou a casa de alguém que tinha uma sala onde os espíritos conversavam com as pessoas, recebiam, né, mensagens, né. A pessoa tinha um ente querido que havia falecido, né? A pessoa queria alguma informação, então ia atrás dessas salas. Daí surgiu a questão, né, das mesas rodopiantes da irmã Fox. Então isso é uma linha, só para você entender, certo? Uma linha do desenvolvimento desse contato com seres de outra esfera de existência espiritual. Então essa é a alegação, é a questão em si, certo? E daí, dessa influência que nós vemos na Europa, né, nós vemos uma série de influências aí, né? Como eu falei, e de várias e várias questões que envolveram isso daí. O Allan Kardec, pelo que consta, ele foi iniciado em uma loja que é muito interessante, né? Que era a Grande Loja Escocesa de Paris.
né? Inclusive o herói da lenda lá da Grande Loja Escocesa, para quem não sabe, era Adoniran, não era o Irã Bif, certo? Então tem essa pegada, isso daí é antigo, essa loja aí, ela foi fundada ali, ela foi fundada na questão da síntese escocesa, né? Que é o agregar de graus maçônicos, lá na França, a partir de 1740, 1750, então se formou essa grande loja escocesa, né? Na França, né? Então teve essa disposição. E o Allan Kardec, pelo que consta, foi iniciado nessa loja, né? E começou seus estudos, né? Então ele trouxe suas teorias, ao que parece sim, né? Obviamente, a doutrina espírita, eu não sou um grande especialista, né, na questão da doutrinária, né, dessa linha, né, de estudo, certo? Mas, obviamente, sim, se ele foi um estudioso das questões maçônicas, né? E a maçonaria, naquele momento, você tem que parar e pensar, né? Muitas influências. Esse período, ele é um período, assim, vamos dizer, crítico, um período importante, assim, crítico no sentido de importante, né? Mas que acabou sofrendo muitas e muitas influências. Os graus e sistemas maçônicos, a grande maioria que a gente vê hoje são oriundos da França dessa época, né? E a maçonaria dessa época, no começo dos graus, né? Você vê uma grande influência, por exemplo, do movimento, né? Rosa Cruz, né? De graus Rosa Cruz surgindo no seio da maçonaria, graus templários, né? Daí você vê elementos da alquimia, do hermetismo e da cabalá, certo? E também do cristianismo, obviamente, né? Que era o linguajar comum àquela ocasião. Já fiz um vídeo falando sobre essas questões aí, certo? Então, todos esses movimentos que são oriundos de pequenos grupos, vamos dizer, que basicamente tinham pessoas que faziam parte da maçonaria e estavam naquele momento de estruturação, acabaram influenciando sim. E vice-versa, né? A maçonaria acabou influenciando outras coisas. Tanto é que a gente vê organizações templárias, né? A partir de 1830, quando o seio dessas organizações, fora a linha original, que acabou lá com a bula Vox em Excelso, né? Em 1328, certo? Você vê que depois que surgiu no seio da maçonaria, isso tomou uma proporção gigante, né? Mas não pode se confundir. Na maçonaria, por exemplo, não tem na maçonaria não é religião. Uma das questões da religião, né, fora uma divindade específica, é a crença na conservação da sua individualidade em um plano superior. Isso é uma característica religiosa. Na maçonaria não tem isso, né? A característica religiosa que cada um pode ter é pessoal. Teve até uma pessoa que fez ele fez, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, achei muito, assim, matou a história aqui, né? Eu tinha feito um vídeo, vamos ver se... Aqui, ó. Ele colocou aqui, o Allan Kardec. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Allan Kardec, ele pôs aqui, ó. Eu pus aqui a relação de Jesus com a maçonaria, ele colocou com bastante assertividade. Maçonaria igual neutra. Maçom, cada cabeça uma sentença. Essa colocação está muito perfeita mesmo. A maçonaria, ela é neutra. E cada maçom, cada cabeça a sua sentença, né? O cara pode ser um hindu, o cara pode ser um judeu, pode ser um muçulmano, né? Pode ser um cristão, enfim, né? Pode ser um espírita, pode ser um umbandista, pode ser uma pessoa do candomblé, né? Uma pessoa de religiões de matriz afro, né? Que isso é amplo, né? Muito amplo essa questão, certo? Então isso daí é uma crença pessoal da pessoa. E, obviamente, né, essas questões de conduta, o Allan Kardec, perdão, sendo iniciado na maçonaria, ele teve acesso à questão da moralidade, da conduta, das virtudes, e isso acabou sendo influenciando, sem dúvida nenhuma, né? E você entenda, assim, não é uma coisa, isso não é uma coisa negativa, positiva ou negativa, isso acabou acontecendo, né? Porque a pessoa tem acesso. Quando você cria alguma coisa, né? O movimento espírita, né? Que daí, diferentemente do movimento espiritualista, né? Que daí nos norte-americanos, por exemplo, o Allan Kardec veio com a tese do Lessing, na verdade, né? Do Ephraim Lessing, né? Da reencarnação, certo? Então, isso aí soava muito estranho aos norte-americanos, não se propagou essa ideia lá no espiritualismo norte-americano, mas na França sim, e no Brasil também, né, obviamente, certo? Porque vem dessa linha direta, né, dessa linha que veio se desenvolver aqui no Brasil diretamente da França. Você veja como é interessante essa questão. E obviamente, essas questões, só que você veja, né, eu falei de valores, sabe? Esses valores que a maçonaria acaba trazendo na sua doutrina, na sua pedagogia, são valores universais.
né? Você pega as virtudes às vezes aparecem de uma forma cristã, né? Mas elas são virtudes universais, né? Fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça, força. Foram ideias que vêm se desenvolvendo no decorrer da humanidade, mas são universais. Então, o que eu posso responder aqui? A pergunta do... Agora já perdi a pergunta aqui. Cadê? Se o Allan Kardec era espírita? Sim. O que leva eu não tenho a data precisa aqui, mas ele foi iniciado na grande loja escocesa, certo? Não tem um papel aqui, foi uma grande loja escocesa, que foi uma instituição importante no desenvolvimento da maçonaria e dos graus, principalmente, né? Certo? E ele começou os seus estudos dessa doutrina espiritualista e depois criou a linha, né, espiritista, o espírito, na verdade, a partir dessa disposição e trouxe elementos novos, né? Então ela acabou se dissociando, porque algumas ideias do Kardec, quando foram para a América do Norte, foram rechaçadas, né? Então tem linhas distintas aí nessa linha geral, tem correntes distintas dentro, quer dizer, nessas linhas, né, dentro dessa corrente espiritualista, melhor falando, né, tem linhas distintas, tanto da questão do espiritismo e da questão do espiritualismo, né? São coisas diferentes, porque tem a base delas é diferente, então é necessário você conhecer essa questão com profundidade, né? Mas sim, o fato era maçom, foi maçom, certo? Teve contato com a doutrina maçônica e, posteriormente, ele criou uma doutrina. Então, foi influenciado, mas não somente pela maçonaria, como a gente pode ver no conceito, assim, da doutrina espírita. Grosso modo falando, a gente observa que tem outras linhas de influência, né? Tanto, principalmente dos socialistas utópicos da França daquela ocasião. Beleza? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha respondido sua questão. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. E como eu falo, maçonaria ali, que nem o Alan falou ali, né? O Alan também, coincidentemente, falou: maçonaria é neutra. Maçom, cada cabeça a sua sentença. Até o nosso próximo vídeo e conheça o meu material lá no meu site luismiller.com.br. Um fortíssimo e grande abraço.